Olá! Hoje daremos continuidade à nossa série sobre o tempo. Olharemos sobre a perspectiva de Platão. Platão foi um pupilo de Sócrates. Ele conviveu os 10 últimos anos de seu mestre. Ele também assistiu à sua sociedade julgar e condenar o seu mestre à morte. Platão também fundou as academias platônicas, onde lá ele desenvolvia com seus alunos o conhecimento que aprendeu de Sócrates e suas próprias teorias. Platão era considerado pelos historiadores um dualista, ou seja, ele tinha dois princípios sobre o mesmo assunto. Platão acreditava que existiam dois mundos: o mundo material, do qual nós vemos, sentimos, tocamos, e o mundo das ideias. O mundo das ideias basicamente é a alma. Para que você entenda melhor sobre a dualidade de Platão, vou lhe contar o mito mais famoso, que é o mito da caverna. Sejam todos bem-vindos, este é o Revestress. Agora imaginem homens que desde que nasceram vivem acorrentados dentro de uma caverna. Eles estão encostados em um muro. Esse muro é alto, mas não o suficiente para que imagens do outro lado sejam projetadas em forma de sombra na parede da frente. Essas imagens são projeções da luz de uma fogueira que está atrás do muro. E essas projeções são pessoas que passam atrás desse muro. Então, esses homens, a única coisa e a única realidade que eles conhecem são as sombras. Para eles, aquela é a realidade, aquilo é viver. Até que um certo dia, um homem com sua inquietude resolveu mexer-se nas correntes. Ele não se conformava de que a vida era apenas aquilo, apenas sombras. Ele não acreditava que aquilo era o mundo. Então, com o passar do tempo, de tanto se mexer nas correntes, ele conseguiu se soltar. Quando ele se soltou, ele saiu correndo para ver o que tinha de a mais nesse mundo. E ele se deparou com uma longa subida. Quanto mais ele subia, mais luz ele via. Então, ele acreditava que ali estava a resposta. E aí ele subiu, cansado, porque ele não tinha musculatura suficiente por viver sentado, acorrentado. E aí ele continuou subindo, com todos os problemas que ele encontrava pelo caminho, por tudo, ele conseguiu. E subiu até onde tinha fogueira. E aí ele pôde ver que mais para frente tinha uma saída, onde tinha uma luz muito maior. E ele continuou seguindo até a saída da caverna. Quando ele saiu, ele pensou que tinha ficado cego, porque a luz do sol clareou em seus olhos. E aí ele sentiu seus olhos doer, porque ele não estava acostumado com toda aquela luz. E então ele foi se adaptando, e finalmente conseguiu enxergar. Ele viu plantas, árvores, o céu. Ele ficou maravilhado, ele se sentiu finalmente em liberdade. E ele pôde ver que ele finalmente não era só aquilo, não era só aquelas sombras, que aquilo tudo era imaginário, era ilusão, que existia algo muito maior e mais bonito fora da caverna. Mesmo empolgado com tudo aquilo que ele havia conhecido, mesmo estando feliz por finalmente ter se libertado, ele sentiu tristeza. Ele sentiu tristeza porque os seus outros companheiros estavam lá. E eles precisavam saber da verdade. Eles precisavam entender que aquilo que eles viam não era mentira. Então, ele volta para a caverna para ajudar a soltar os seus companheiros. O problema é que, já acostumado com a luz do sol, a caverna finalmente fica escura para este homem. E aí ele anda quase não enxergando nada. Ele não conseguia mais ter aquela visão noturna que ele tinha antes. E aí ele acaba caindo, se machucando inteiro. Quando chega perto dos seus companheiros,
E ele começa a dizer que existia um mundo lá fora, que tudo era lindo, que tudo que eles estavam vendo era uma mentira, que o mundo lá fora era real e era mais belo que eles estavam perdendo. Agora imaginem vocês. Ele saiu, de certa forma, para seus companheiros inteiro. O problema é que quando ele voltou para dar tal boa nova para os seus companheiros, ele estava quase cego e todo machucado. Você acha mesmo que alguém iria acreditar nele? Ele foi considerado um louco. O mito da caverna, ele é considerado um mito com várias perspectivas, com muitos ângulos, com muitas sugestões de ideias, porém, eu trouxe um exemplo que chega bem próximo do mito da caverna, que é o Big Brother. O Big Brother, quando os participantes entram na casa, levam consigo sua realidade, sua perspectiva, e projetam dentro da casa a sua realidade, dentro da realidade da casa. A questão toda é que, assim como no mito da caverna, existe a realidade que está fora da casa, porque conforme o tempo passa, a nossa realidade vive em constante movimento, então não é a mesma da realidade que eles levaram para dentro da casa. E aí é onde acontece uma grande confusão, porque os participantes levaram consigo sua realidade, então eles acreditam que aquela realidade está sendo mantida fora da casa. Só que isso não é verdade. Muitos participantes acreditam que estão abafando, que são poderosos, que está todo mundo amando eles, quando na verdade aqui fora eles estão sendo cancelados. Então é basicamente um mito da caverna meio que plagiado, mas dá para dar como um bom exemplo. Mas afinal de contas, o que o mito da caverna, o Big Brother, tem a ver com a perspectiva de Platão sobre o tempo? Para Platão, como eu disse antes, existem duas realidades: o mundo material e o mundo das ideias. Nós, seres humanos, segundo Platão, temos o corpo. O corpo faz parte da matéria, da qual nasce, cresce, deteriora e morre, assim como todas as coisas que estão fora do mundo das ideias. E existe o mundo das ideias, a nossa alma, onde tudo é eterno, onde tudo é perfeito. É como se eu perguntasse para você: todos os gatos são iguais? Obviamente você me diria que não, porque existem várias raças, existem vários tamanhos, vários tipos de gatos. Porém, se eu perguntar para você quais são as características que fazem de um gato ser um gato, você com certeza pararia para pensar, porque todos os gatos miam, todos os gatos têm 4 patas, pelos. Então, segundo Platão, no mundo das ideias existe a ideia gato, onde o gato é perfeito, onde aqui fora na matéria todos esses gatos são ilusórios, são reflexo daquilo que existe no mundo das ideias. Assim também é o tempo. No mundo das ideias tudo é eterno, no mundo da matéria, tempo, o oposto, o reflexo da eternidade. Ou seja, para Platão, somos uma confusão eterna com data de vencimento. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, compartilha, deixa seu comentário e fica ligado que virão mais vídeos sobre outras perspectivas de outros filósofos sobre o tempo. Até a próxima!